Isabel sempre foi uma mulher de sonhos simples, mas intensos. Desde jovem, cultivava a esperança de construir uma família, de criar laços que resistissem ao tempo. Nascida em uma família humilde, ela aprendeu desde cedo o valor do amor e do esforço. Estudou até o ensino médio, onde se destacou em disciplinas como português e literatura, sonhando um dia em poder escrever suas próprias histórias. A paixão veio cedo quando conheceu Carlos, um homem carismático e ambicioso, e a relação deles evoluiu para um casamento que parecia promissor. E quando Carlos expressou seu desejo de que ela não trabalhasse fora, Isabel aceitou. Para ela, a casa se tornou seu mundo, cuidar dos filhos, Lavínia de 5 anos, e de Eduardo, o Dudu, de 7 anos, e manter o lar acolhedor, era o que lhe trazia alegria. Isabel se tornava uma mãe dedicada, sempre atenta às necessidades de suas crianças. Ela passava horas ajudando Lavínia com os deveres de casa e incentivando Eduardo em suas atividades. Para ela, a felicidade dos filhos era a sua própria felicidade. Mesmo com a rotina desgastante, encontrava tempo para pequenas coisas, como ler histórias à noite ou preparar as refeições favoritas da família. Ela acreditava que esses momentos eram fundamentais para o crescimento emocional das crianças e, mais ainda, para a criação de memórias afetivas. No entanto, com o passar do tempo, Carlos começou a mudar. Ele se tornou cada vez mais distante. Frequentemente chegava tarde em casa e mostrava-se desatento, mas Isabel não queria acreditar que algo estava errado. Era penoso demais pensar nisso. Depois de alguns meses de desconfiança, Isabel decidiu ir até o trabalho dele no horário de sua saída. O que viu a deixou em choque. Ele estava entrando no carro que eles tinham comprado para a família, abraçado com outra mulher. Isabel ficou arrasada. A possibilidade de, por um momento, imaginar o homem que ela tanto amava com outra mulher já era angustiante. Ver com os próprios olhos era ainda mais doloroso. Quando Carlos chegou tarde da noite em casa, Isabel fingiu não saber de nada. Preferiu ficar quieta, calada, sofrendo sozinha por dentro. Carlos, por sua vez, não desconfiou nem por um momento que sua mulher sabia do seu caso fora do casamento. Ele chegava bêbado, tarde da noite, e Isabel fingia normalidade. As escapadas de Carlos se tornaram constantes, fazendo com que ele não mais desse atenção a OS Filhos ou a Isabel. Ele nem disfarçava mais. Na sexta-feira saía do trabalho e ia direto para a farra ou para a casa da amante, Isabel imaginava. Mas ela nada fez. Continuou sua vida cuidando da casa e de seus filhos, seus maiores tesouros, como se nada de diferente estivesse acontecendo. Foi em uma noite chuvosa e fria que tudo aconteceu. Os relâmpagos cortavam o céu seguidos de trovões assustadores. Lavínia e Dudu se encolhiam de medo perto da mãe, que os abraçava com carinho. Carlos chegou visivelmente embriagado. Não era homem de briga, e isso era um conforto para Isabel e as crianças. Ele chegava, tirava a roupa e ia dormir. Não dava trabalho. Era indiferente a tudo e a todos. Mas ainda bem, não causava confusão como muitas histórias de homens bêbados que já ouvimos por aí. Mas neste dia, Carlos chegou diferente, batendo forte a porta quando a fechou. Havia uma brutalidade nele que até então era desconhecida por Isabel e as crianças, que chegaram a saltar de susto no sofá, achando que era mais um trovão, só que desta vez mais próximo deles. Carlos bateu a porta e foi dizendo: Vamos, levantem-se e façam uma mochila. Vocês vão sair desta casa hoje. Ele falou sem olhar para as crianças e sem olhar para Isabel. Vamos, rápido, disse ele, expulsando todos do sofá. O que está acontecendo, Carlos? Quis saber a esposa. Não se faça de desentendida, Isabel. Você sabe muito bem o que estou fazendo. Estou acabando com o nosso casamento. Aliás, não estou acabando com nada. O nosso casamento já não existe mais há muito tempo. Carlos acrescentou. Mas como assim você quer que eu e as crianças vamos embora agora, no meio da chuva à noite? Como assim você quer terminar o nosso casamento deste jeito? Ela não estava entendendo nada. Que casamento, Isabel?
Não estamos mais casados já faz tempo e você sabe disso. Carlos repetiu. E os nossos filhos? Deixaram de ser seus filhos? Você vai colocá-los na rua assim desse jeito? Perguntou a esposa. Não quero saber de nada. Carlos falava sem olhar para eles. A partir de hoje, essas crianças não são mais meus filhos. Carlos gritou de uma forma que nunca tinha feito antes. Neste momento, as crianças sentiram medo do pai e começaram a chorar. Parem de chorar! Berrou o homem. Isabel, aflita, pediu delicadamente para as crianças irem para o quarto. Disse para eles não se preocuparem, pois iria resolver tudo com o pai deles. Carlos andava de um lado para o outro completamente alterado, enquanto as crianças iam em direção ao quarto. Assim que fecharam a porta, Isabel virou-se para ele dizendo: Você está maluco e muito bêbado, não está raciocinando direito, ponderou Isabel. Para com essa ladainha e vai logo pegar as suas coisas e as das crianças. Vocês vão sair desta casa agora, repetiu o homem. Mas, Carlos, está de noite, chovendo, e nós não temos para onde ir. Isabel respondeu. E você não pode nos colocar para fora de casa assim. Essa casa também é minha. Não vou embora coisa nenhuma, acrescentou ela virando de costas para Carlos e indo em direção ao quarto das crianças, dando o assunto como encerrado. Neste momento, Carlos a pegou firmemente pelos ombros e a jogou contra o sofá. Não dê as costas para mim, disse ele espumando e com raiva nos olhos. As crianças ouviram a mãe gritar quando Carlos a empurrou bruscamente e foram correndo para a sala em direção a ela. Dudu ainda tentou defender Isabel. Não encosta na minha mãe, o menino gritou. Carlos ergueu o braço para acertar Dudu, que se encolheu inteiro. Isabel soltou um grito. Não faça isso, disse ela encarando Carlos. Ele abaixou o braço encarando Isabel. Então vão embora e nunca mais voltem. Vai ser muito pior se ficarem, acrescentou o Carlos. Isabel, temendo uma reação pior do que a que seu marido já havia demonstrado estar disposto a fazer, foi para o quarto pegar algumas roupas dela e das crianças. Na volta, implorou para ele. Por favor, nos deixe ficar só esta noite. Está chovendo e nós não temos para onde ir. Minha família mora longe, você sabe disso. Por favor, Carlos, pense nas crianças. Vão embora agora, Carlos respondeu no mesmo instante. Vão embora e não voltem nunca mais, acrescentou ele. As crianças, chorando baixinho, foram com Isabel em direção à porta, e quando elas saíram no quintal da frente, Carlos bateu a porta deixando-os do lado de fora. O quintal não tinha cobertura, e as crianças começaram a tremer de frio por estarem ficando molhadas da chuva. Isabel rapidamente abriu o guarda-chuva deles para protegê-los. Ela estranhou que o carro deles não estava na garagem. Com o barulho da chuva, ela nem percebeu que ele não havia chegado de carro. Para onde vamos, mamãe? Quis saber Dudu. Eu ainda não sei, meu amor, mas não se preocupem, eu vou resolver isso. Isabel foi dizendo caminhando encolhida com as crianças em seus guarda-chuvas. Isabel parou no portão de sua casa para fechá-lo e, quando olhou adiante, avistou o carro vermelho deles do outro lado da rua. Isabel não teve dúvidas. Era a amante de seu marido esperando ela sair para entrar na casa, para morar com ele. Isabel ficou pasma com tanta canalice de seu marido. Pensou em ir falar com a tal mulher, mas se conteve. Era o seu marido quem lhe devia respeito, e ele parecia não ter nenhum, nem por ela, nem pelos filhos que tiveram juntos. Isabel olhou em direção ao carro como se encarasse quem estava dirigindo. Ela não podia ver a pessoa, mas sabia que ela estava olhando de volta. Deu meia volta e desceu a rua com seus filhos. Eles andaram por mais alguns quarteirões enquanto ela pensava numa solução. Agora a chuva estava mais fina, como uma garoa, e já não incomodava tanto. Por que não vamos para a casa da vovó Dulce? Quis saber Dudu. Isabel nunca se deu bem com sua sogra. Quando Carlos levava as crianças para vê-la, ela nunca ia, para evitar conflitos. Sua sogra era mais como uma estranha do que como uma parente para ela. Sem muita alternativa, Isabel foi rumo à casa de sua sogra, que morava ali perto. Chegando lá, apertou o interfone 2 vezes até que a avó das crianças os atendesse. Quem é? Quis saber a senhora. Dona Dulce, sou eu, Isabel, sua nora. Carlos chegou alterado
e nos colocou para fora de casa. As crianças estão aqui comigo e estão com frio. Será que a senhora poderia nos receber só por essa noite? Amanhã resolverei esta situação e não lhe incomodaremos mais. Isabel falou de uma vez, sem nem tomar fôlego. Silêncio total do outro lado do interfone. Isabel até achou que talvez estivesse quebrado. Dona Dulce, a senhora está aí? A senhora me ouviu? Não posso receber vocês, disse a senhora interrompendo Isabel. E eu sempre avisei meu filho de que o casamento de vocês não ia durar. Você não é mulher para ele. Procurem outro lugar para ficar. Dulce respondeu seca do outro lado da linha. Mas, Dona Dulce, o seu filho nos expulsou para colocar a amante dele dentro da nossa casa. A senhora concorda com isso? Seus netos estão assustados e com frio. Deixe ao menos eles passarem a noite aqui com a senhora. Eu pego eles de volta assim que amanhecer. Isabel tentou argumentar. Sinto muito pelos meus netos, mas não posso fazer nada por vocês. Você quis se casar com meu filho mesmo eu sendo contra, então arque com as consequências. A senhora desligou o interfone. Isabel pensou estar sonhando com tamanha asperidade e frieza de sua sogra. Sem saída, foi para a praça mais próxima. Lá, ao menos, as crianças poderiam se sentar, e ela poderia pensar melhor em algo para resolver tudo aquilo. Respirou aliviada, pois a chuva havia parado. Um problema a menos, pensou ela, e foram em direção à praça. Lá chegando, Isabel acomodou as crianças nos bancos, forrando com 2 sacolas de plástico. Lavínia reclamou de fome, fazendo Isabel tirar bananas da bolsa que trouxera. Na pressa, passou rapidamente pela cozinha e colocou frutas dentro da bolsa junto com as roupas. Enquanto as crianças comiam e brincavam uma com a outra, Isabel tentava em vão pensar numa solução. Pensa, Isabel, pensa, ela dizia em voz alta. Mas nada vinha à sua cabeça. Rendida, pensou que talvez tivessem que dormir ali mesmo na praça. Essa constatação encheu o coração dela de amargura. Só de pensar no risco que seus filhos estavam correndo, sentiu raiva, ódio de seu marido e de sua amante. Como ele pôde fazer isso? Como não doía nele fazer aquilo com os próprios filhos? E ele nem relutou ou pensou por um segundo na maldade que estava cometendo. E sua sogra, então? Será que não tinha um coração batendo no peito dela? Quanta injustiça, quanta maldade! Isabel pensava enquanto lágrimas rolavam de seu rosto. Moça! Ei, moça, você me ouviu? Quis saber uma voz que tirou Isabel de seus pensamentos. Desculpe, eu não ouvi você. Isabel virou-se em direção à voz, enxugando o seu rosto na manga da blusa. Quando olhou, era uma senhora baixa, gordinha, de aparência amigável que estava falando com ela. Aparentava ter uns 60 anos ou mais. Eu perguntei se está tudo bem com vocês? Está tarde para ficar com crianças aqui. Este lugar é perigoso à noite. Não é seguro nem para você, o que dirá para as crianças. A senhorinha preocupou-se. Isabel, não aguentando mais, desabou a chorar. Seus filhos correram para acariciar o seu braço silenciosamente, como que para apoiá-la. Nosso pai nos colocou para fora de casa na chuva, disse Dudu inocentemente. Meu Deus, que absurdo! A senhorinha assustou-se, levando as mãos ao rosto. Isabel não conseguia falar, só chorava. Crianças, não se preocupem. Vou conversar com a mãe de vocês. Vocês podem ficar no outro banco brincando para eu poder falar com ela? Perguntou a senhora. Quando as crianças foram para o outro banco, Isabel, mais calma, contou tudo o que aconteceu àquela desconhecida senhora. Tudo o que seu marido, a amante e a sua sogra fizeram com ela e com as crianças. A cada frase, os olhos da senhora se arregalavam cada vez mais. Meu Deus, como há gente ruim no mundo! Fazer isso com os próprios filhos! A senhorinha parecia não acreditar em tamanha maldade que Isabel acabara de viver. Minha filha, passe a noite na minha casa com os seus filhos, a senhorinha disse. A casa é modesta, mas meu coração é grande e cheio de amor, disse ela. Isabel se assustou com a ajuda da estranha senhora. Eu não estou em posição de recusar nada, mas terei de recusar. Não quero lhe atrapalhar. E a senhora não me conhece.
Não pode abrigar uma estranha com seus filhos em sua casa, disse Isabel. A senhorinha abriu um sorriso. Posso abrigá-lo sim, minha filha. E será com muito agrado que irei fazer isso. Tenho netos crescidos, mas também tenho netos da idade de seus filhos. Não posso nem imaginar uma coisa dessas acontecendo com um deles. Eu morreria, a senhora foi dizendo enquanto apertava as mãos unidas no peito. Sou Margarida, e você? Perguntou ela. Sou Isabel, e aqueles são meus filhos Dudu e Lavínia. Pois pronto, não somos mais desconhecidas, disse Dona Margarida enquanto pegava a bolsa de Isabel. Vamos para a minha casa, que fica logo ali. Vou dar um jeito de acomodar vocês, ela disse enquanto ia na direção das crianças para chamá-las. Isabel ficou agradecida com a atitude carinhosa de Dona Margarida e não sabia se ria ou se chorava de alívio. Quando chegaram na casa, Dona Margarida mostrou todos os cômodos para Isabel, que acanhada só acenava com a cabeça. Depois disso, ela os levou para o banheiro, para que as crianças tomassem banho e tirassem a roupa molhada. Isabel ajudou as crianças a tomarem banho rápido, não incomodando ou atrapalhando a senhora. Em seguida, também tomou um rápido banho e, quando saiu, encontrou as crianças sorrindo e tomando uma sopa quentinha que Dona Margarida havia feito e serviu para as elas se aquecerem. Venha, minha filha, tome um pouco, Dona Margarida pediu a Isabel. Eu estou sem fome, mas muito obrigada. Isabel recusou educadamente. Coma, minha filha, vai te fazer bem, Dona Margarida insistiu. Isabel, não querendo desagradar a bondosa senhora, comeu um pouco de sua sopa, que estava realmente deliciosa, e ela teria aproveitado melhor a refeição se sua cabeça não estivesse tão triste com tudo o que aconteceu. Quando terminaram de comer, Isabel pediu que as crianças fossem ao banheiro e tentassem escovar os dentes com o dedo. Na pressa, esqueceu de pegar as escovas de dentes delas. A senhora observava atentamente o carinho e o cuidado que Isabel tinha com os filhos. Bem se vê que você é uma ótima mãe, minha filha, a senhora falou. Eles são os meus amores, Dona Margarida. Eles são tudo o que eu tenho, Isabel respondeu com a voz embargada. A senhorinha sorriu delicadamente. Dona Margarida colocou as crianças no quarto que era de seus netos quando eles iam visitá-la, e Isabel ficou com eles até adormecerem. E na sala, a senhora forrou o sofá improvisando uma cama para Isabel. Boa noite, minha filha. E não se preocupe, tudo vai se ajeitar. Eu não sei como agradecer à senhora, Dona Margarida. Muito obrigada mesmo por tudo o que a senhora está fazendo por nós. De nada, minha filha. Eu ficarei muito agradecida se você conseguir dormir um pouco, disse a senhorinha indo em direção ao seu quarto. Isabel dormiu pouco, e antes mesmo do sol raiar, já estava de pé arrumando o sofá, dobrando os cobertores e deixando tudo arrumado para a senhora. Não queria incomodá-la de jeito nenhum. Foi no quarto das crianças e acordou eles para irem à escola. Aproveitaria este tempo para fazer o que decidiu fazer para resolver aquela situação. As crianças até que tentaram não fazer barulho, mas Dona Margarida tinha sono leve e logo levantou-se e foi para a cozinha preparar um café da manhã delicioso para as crianças tomarem antes de ir para a escola. Mesmo sob os protestos de Isabel, pedindo para que a senhorinha não se incomodasse com isso. Não é incômodo nenhum, minha filha. Faço com prazer. E de quebra já mato um pouquinho da saudade que sinto dos meus netos. Eles virão me visitar nas próximas férias, a senhora disse. Muito obrigada por tudo, Dona Margarida. Vou levar as crianças na escola e de lá irei procurar um emprego. Também vou ligar para a minha tia Rosalinda, que mora na cidade vizinha, para ver se ela pode nos receber na casa dela por um tempo. Pois vá levar seus filhos na escola e depois procure mesmo um emprego. Trabalhar e ter o seu próprio dinheiro vai lhe fazer bem e vai ajudar a esquecer tudo isso de ruim que está acontecendo com você, aconselhou a senhora. Esquecer, não vou esquecer tão fácil, Dona Margarida. Mas na hora certa, meu ex-marido, sua amante e minha ex-sogra sentirão o peso da minha vingança. Se eles acham que vão nos tratar assim e nada vai acontecer, estão muito enganados, acrescentou Isabel. Mas minha filha, vingança nunca traz coisas boas à vida de ninguém, a senhorinha respondeu preocupada. Eu sei, Dona Margarida, mas não se preocupe. Vou esquecer essa coisa de vingança.
mentiu Isabel, tentando não preocupar a bondosa senhora. É melhor assim, minha filha, disse a senhora, acreditando na desistência de Isabel em se vingar. Leve as crianças na escola. Vá e procure um emprego. Mas não precisa ligar para a sua tia. Pode ficar aqui o tempo que precisar para ajeitar a sua vida, Dona Margarida falou. Não posso aceitar isso, Dona Margarida. Já lhe demos trabalho demais, disse Isabel. Trabalho nenhum. Seus filhos são educados e amorosos. Me fazem lembrar dos meus netos de quem eu tenho tantas saudades. E depois, se você tiver de ir para outra cidade, vai ter de tirar as crianças da escola e bagunçar ainda mais a vidinha delas. E continuou. Aproveite que o universo fez com que nós nos encontrássemos ontem à noite e aceite o que estou lhe oferecendo, minha filha. Fique o tempo que precisar. É uma alegria para mim receber vocês. Finalizou a bondosa senhora. Com lágrimas nos olhos, Isabel agradeceu, prometendo ir embora assim que se restabelecessem. Não se preocupe, minha filha. Só pelo modo como você se comportou ontem e hoje, eu vejo que é uma boa mulher, educada e que não gosta de incomodar. Mais uma vez, é um prazer receber vocês aqui. Ah, e quando as crianças saírem da escola, venham rápido para casa que irei preparar um delicioso almoço para nós, a senhorinha falou. Muito obrigada. Eu prometo à senhora que assim que possível irei devolver-lhe todo o dinheiro que a senhora está gastando conosco com comida e moradia. Isabel falou enquanto beijava as mãos de Dona Margarida. Nem se preocupe com isso, minha filha, nem se preocupe. A senhora pediu. Depois de deixar as crianças na escola, Isabel saiu em busca de trabalho e foi se encontrar com uma pessoa no centro da cidade. Ela estava usando suas economias para pagar o ônibus que precisou pegar. Saiu procurando por trabalho em todos os estabelecimentos que passou por perto. Mas estava difícil, pois não tinha muita experiência em nada. Trabalhou como recepcionista antes de se casar por alguns meses, e só. Dada a sua situação, nenhum currículo para apresentar ela tinha. Foi meio que na abordagem mesmo. No meio do dia, pegou as crianças na escola e foram para a casa de Dona Margarida, que havia mesmo feito um almoço delicioso para eles com arroz, feijão, salada, bife e batatas fritas. As crianças adoraram, e Isabel ficou ainda mais agradecida por tanta bondade. Os dias passaram e a rotina de Isabel, Dona Margarida e as crianças era basicamente esta. Estava difícil achar um trabalho. E sempre que ela lamentava, a senhora tentava encorajá-la. Não desista, minha filha. As coisas irão melhorar. Não desista. As palavras de Dona Margarida ecoavam em sua mente e em seu coração. Aquela bondosa senhora estava ajudando mais do que a avó Dulce das crianças ajudou por todo o tempo que esteve casada com Carlos. Às vezes um estranho nos ajuda mais que um parente, que um familiar, Isabel filosofou. Logo as pessoas ficaram sabendo e começaram a comentar sobre o marido que expulsou a esposa e os filhos em uma noite chuvosa. A maioria ficou indignada, mas nada fizeram. Algumas pessoas sabiam que a mulher e as crianças estavam com Dona Margarida, e provavelmente o ex-marido e a sogra de Isabel também ficaram sabendo. O que não representava nada na vida deles. Já não ligavam mais para ela, nem para os pequenos. Lavínia, de vez em quando, perguntava pelo pai e quando iriam voltar para casa. Sua mãe sempre inventava uma desculpa. Já Dudu nunca perguntou ou demonstrou sentir falta do pai ou da avó. Talvez por ser maiorzinho, processou de forma diferente tudo o que aconteceu. Mas realmente não demonstrava sentir falta da vida que tinham antes com aquelas pessoas. Enquanto isso, Carlos e sua amante começaram a viver um inferno. Estranhas situações começaram a ocorrer. Em uma noite, enquanto caminhavam pelo bairro, foram cercados por um grupo de homens que inexplicavelmente começaram a hostilizá-los. Em um dado momento, um deles deu um soco em Carlos, e quando ele caiu no chão, os outros começaram a chutá-lo, fazendo com que sua amante gritasse de medo e pedisse para pararem com aquilo. Um dos homens levantou a cabeça de Carlos pelos cabelos e disse: "Família é coisa sagrada, caso você não saiba." E deu um outro soco que fez com que Carlos desmaiasse,
e o grupo fosse embora correndo. Sua amante tentava nervosamente ligar para a emergência, enquanto gritava por ajuda. Carlos foi levado às pressas para o hospital, ficando alguns dias lá. Isabel soube do ocorrido e não pôde evitar um leve contentamento com o que aconteceu. Embora estivesse se preparando para dar o troco a Carlos, sua vingança não incluía violência física. Mas se sentiu um pouco vingada por aqueles homens. Seu ex-marido ainda tentou incriminá-la, mas nenhuma prova contra ela foi comprovada e o caso foi arquivado. Em outra ocasião, o carro de seu marido estava sendo dirigido por sua amante e, sem motivo aparente, o freio não funcionou, deixando-a completamente assustada quando bateu em uma árvore tentando frear o carro, que nunca havia apresentado problemas deste tipo. Nada de grave aconteceu a ela, somente ferimentos leves. Mas esse pequeno incidente deixou Carlos nervoso, ansioso. Ele estava com medo de que algo de muito pior pudesse acontecer a eles. Outra vez, ele tentou colocar a culpa em sua ex-esposa, mas não conseguiu nenhuma prova que a fizesse culpada, sendo mais este caso arquivado. E uma terceira situação aconteceu para Carlos e sua amante. Com ele já totalmente recuperado, eles resolveram viajar para a praia no final de semana. E quando voltaram, a casa estava vazia. Tinham roubado tudo. Mas tudo mesmo. Todos os cômodos estavam completamente vazios. Não havia sequer um pano de chão para contar história. Literalmente, limparam a casa. Os dois olhavam atônitos para as paredes, que foram as únicas coisas que permaneceram. Como a casa não tinha câmeras e nem sistema de alarme, o momento do furto não foi registrado. Nenhum vizinho viu ou ouviu nada. Quando foram dar queixa, abriram um boletim de ocorrência e uma investigação para reaver os objetos de volta, mas sem muito sucesso, devido à falta de pistas. Isabel ria por dentro a cada vez que contavam sobre essas coisas que estavam acontecendo com aqueles malditos traidores. E a vingança dela sequer havia começado. Nesse meio tempo, Isabel conseguiu um emprego como recepcionista em um escritório de advocacia. O salário não era alto, mas já estava ajudando bastante a pagar a acolhida de Dona Margarida, que sempre dizia que ela não precisava fazer aquilo. Isabel insistia, e Dona Margarida, vencida pela insistência, aceitava. Isabel algumas vezes disse que iria procurar uma casa pequena para morar com os filhos, mas Dona Margarida não deixava. Aproveite este período para se reerguer, minha filha. Para que tanta pressa em ir embora? Eu estou adorando ter vocês aqui em casa, trazendo luz e alegria para a minha vida. Dona Margarida era sempre muito gentil. Passado algum tempo, Isabel, que já havia contado a Dona Margarida o que pretendia fazer, avisou a senhora que iria dar início à sua vingança. Ela só balançou a cabeça e desejou sorte à mãe da Lavínia e do Dudu, vendo-a sair para pôr em prática o seu plano. Era de tarde, e as crianças já tinham voltado da escola e estavam em casa com Dona Margarida. Isabel tinha marcado com o Dr. Roberto, e não demorou muito para que ele chegasse no local que combinaram. O local era em frente à sua antiga casa. A casa que seu ex-marido e sua amante estavam morando. Também chegou de carro para o encontro um casal recém-casado e uma viatura da polícia. E quando todos estavam em frente à casa que trazia tantas recordações ruins para Isabel, ela deu início à sua primeira vingança. Apertaram o interfone e, quando atenderam, o policial se apresentou pedindo para que Carlos recebesse eles no portão. Carlos, sem entender nada, desligou o interfone e foi até o portão para atender o policial, com sua amante vindo logo atrás dele. Boa tarde, seu Carlos. Eu sou o policial Fernandes e eu tenho uma ordem de despejo aqui comigo para entregar ao senhor. Isabel ouviu corar já demonstrando nervosismo, e quando Carlos viu sua ex-esposa, ficou mais nervoso ainda. Ordem de despejo, senhor policial. Deve estar havendo algum engano, Carlos argumentou. Esta casa é minha. Ela está registrada no meu nome, defendeu-se ele. No seu nome e no meu nome você quer dizer, corrigiu Isabel. Que seja. O fato é que não podem me expulsar da minha casa. Tenho direito à metade dela. Então por que está morando só você com outra pessoa nela,
ao invés de sua esposa e filhos? Quis saber o policial. É porque minha ex-esposa abandonou a nossa casa. Ela foi embora levando as crianças e nunca mais voltou. Mentiu Carlos, distorcendo completamente a verdade do que havia acontecido. Eu não vim aqui para discutir isso, Isabel continuou. Doutor Roberto, explique ao meu ex-marido o que viemos fazer aqui, por favor, pediu Isabel. Claro, disse o advogado. Viemos aqui porque a minha cliente, a senhora Isabel, tem uma procuração, onde o senhor concede a ela plenos poderes para realizar trâmites relacionados ao S-Bens que vocês conseguiram durante o período que estiveram casados. Carlos quase caiu para trás de tanto nervoso, e ficou mais nervoso ainda quando o advogado lhe estendeu uma cópia da tal procuração, onde continha mesmo a assinatura dele, dando à sua ex-esposa o poder que o advogado dela havia mencionado. Mas eu não assinei isso, Carlos protestou. Essa mulher deve ter falsificado este documento. Eu vou te processar, Isabel. Carlos berrou como se soltasse fogo pelas ventas. Nesta hora, o policial pediu para que ele mantivesse a calma, porque explosões emocionais só iriam prejudicá-lo. Se ele estava se sentindo lesado, deveria procurar os seus direitos e provar que sua ex-mulher falsificou aquele documento. Mas isto, neste momento, não será levado em consideração, senhor, avisou o policial. Procure os seus direitos, mas hoje o trâmite que será cumprido é o que a senhora Isabel nos apresentou, disse firmemente o policial. E qual é o trâmite apresentado? Quis saber Carlos, já cruzando os braços e dizendo a frase ironicamente. O trâmite que será feito hoje, prosseguiu o advogado de Isabel, será a entrega para o senhor da ordem de despejo. Enquanto ele falava, o policial estendia a ordem para Carlos, que pegou bruscamente o papel. O senhor tem 30 dias para deixar o imóvel, disse Fernandes. Mas isso é um absurdo, protestou a amante. Absurdo mesmo, concordou Carlos. Vocês não podem me expulsar da minha própria casa, disse ele. O senhor assinou uma procuração, e com ela sua ex-esposa, que também é proprietária da casa, a vendeu para este casal aqui, que veio hoje conhecer a casa que compraram por fotos cedidas pela senhora Isabel. O advogado explicou. Mas que absurdo é esse? Isso é inaceitável, protestou Carlos mais uma vez. Tudo bem o senhor estar indignado agora. Sugiro que contrate um bom advogado e tente reaver o que é seu por direito, caso haja, aconselhou o advogado. Mas se você vendeu a nossa casa, eu tenho direito à metade do valor, certo? Carlos perguntou olhando para a sua ex-esposa. Sim, você talvez tenha direito, e eu estou disposta a dar metade do valor da casa a você, se o juiz assim ordenar. Mas quero ver o que o juiz vai decidir quando souber que você expulsou a mim e aos seus filhos no meio da noite. Nós quase tivemos de dormir nos bancos da praça. A nossa sorte foi um anjo iluminado em forma de pessoa que nos ajudou aquela noite. E esta pessoa não hesitará em testemunhar ao meu favor, confirmando que quase dormimos na rua por sua causa. Mais ainda, quero ver o que o juiz irá decidir quando eu apresentar as provas que tenho de que você mantém um relacionamento com outra mulher, mesmo estando ainda casado comigo, disse Isabel com altivez, sentindo-se ótima por estar finalmente se vingando do desgraçado do seu marido. Bem, como eu disse, o senhor tem 30 dias para deixar a casa, e neste meio tempo pode tentar reaver os seus direitos. O policial ressaltou. Por ora, o senhor vai deixar este casal entrar e conhecer a casa que eles compraram. Eles nada têm a ver com todo o desenrolar desta situação. E com a procuração em mãos, a senhora Isabel tinha plenos poderes para vender a casa que também é dela. Se o senhor der licença, o casal precisa ver a casa agora, disse em tom firme o policial. Carlos, sem opção, deu passagem para o casal, que foi ver a casa por dentro. Os 5 ficaram mudos se olhando, sem dizer uma única palavra. Foi Isabel que cortou o silêncio. Por favor, doutor Roberto, prossiga com as outras novidades ao meu ex-marido e sua atual esposa, Isabel disse sarcasticamente. É verdade, já ia me esquecendo, desculpou-se o advogado. O senhor também terá de entregar o carro no prazo estabelecido neste outro papel. Doutor Roberto estendeu a ele. Sua ex-esposa também vendeu o carro que vocês compraram enquanto estavam casados.
informou o advogado. Ah, e eu também vendi aquela nossa casa que estava alugada para aquele casal de idosos simpáticos. Aluguel este que eu não vi a cor do dinheiro todos esses anos que estivemos casados. Você nunca usou o valor deste aluguel em meu benefício ou em benefício dos nossos filhos. Mas tudo bem, águas passadas. O fato é que o simpático casal resolveu comprar a casa, e a partir do mês que vem você não receberá mais o valor do aluguel, já que a casa foi vendida. Neste momento, Carlos fez menção de voar para cima de Isabel, o que foi contido pelo policial a tempo. Eu vou te matar, Isabel. Eu juro, eu vou te matar, prometeu Carlos. A amante dele só gritava: absurdo, absurdo. Talvez estivesse com medo de ser presa, porque o que fazia era somente protestar. Senhor, ameaçar sua esposa diante de um policial só pioram as coisas para a sua defesa. Sugiro que procure os seus direitos e pare de ameaçar a minha cliente, aconselhou novamente o advogado de Isabel. Pro inferno com suas sugestões. Carlos gritou. Neste momento, o casal saiu de dentro da casa e, percebendo a tensão do momento, só se despediram de Isabel, do advogado e do policial, agradecendo-os, e entrando no carro em seguida. Isabel também fez menção de ir a pé embora, o que o advogado não permitiu lhe dando uma carona. Enquanto isso, Carlos só esbravejava. Isabel, sua maldita, eu vou te processar. Você vai ver, repetiu ele. Isabel sorriu levemente encarando seu ex-marido enquanto entrava no carro feliz por sua vingança. O policial ficou mais um pouco e, quando viu que Isabel estava no carro em segurança, entrou na viatura e foi embora também. Carlos e a amante ficaram igual a dois bobos no portão de casa sem saber o que fazer. Estavam bravíssimos, mas completamente rendidos. Quando Isabel chegou feliz na casa de Dona Margarida, contou tudo o que aconteceu. Dona Margarida ouviu tudo atentamente como se estivesse acompanhando uma novela, curiosíssima para ouvir e entender cada capítulo. Enquanto isso, as crianças estavam brincando no quintal. Isabel não queria que eles ouvissem aquela história toda. Já tinham passado por coisas demais. Então, ela contou tudo à senhora com riqueza de detalhes. Dona Margarida quis saber como Isabel conseguiu fazer com que seu ex-marido assinasse a procuração, dando a ela o poder de vender as casas e o carro. A senhora sabe que ele chegava muito bêbado em casa naqueles dias. Quando eu vi ele e aquela Zinha entrando no nosso carro, que compramos com tanto sacrifício e que ele resmungava sempre que eu pedia para usarmos para as crianças passearem ou para carregar a compra pesada do mercado, me deu um ódio que não sei explicar. Ele não oferecia uma vida confortável para nós. E pior, estava dando o que tínhamos construído juntos para uma qualquer. Fiquei muito enfurecida com tudo aquilo. Quando a dor da perda diminuiu um pouco, pois foi assim que me senti quando percebi que o meu casamento não teria salvação e o homem que eu amava estava nos braços de outra, reuni forças e procurei um advogado. Sem nenhuma experiência com este tipo de situação, fui no centro da cidade e bati na porta do primeiro escritório que encontrei de advocacia. Foi assim que conheci o Dr. Roberto. Isabel continuou explicando. Ele me orientou a conseguir a assinatura na procuração e nos outros documentos, para eu conseguir vender os nossos bens. Então bolei um plano. Na primeira vez que tentei, Carlos chegou tão bêbado que caiu em cima dos papéis e dormiu, não me dando tempo de conseguir fazer com que ele assinasse. Na segunda vez, ele chegou bem bêbado também, mas em condições de assinar. Menti que precisava que ele assinasse a autorização das crianças para irem em um passeio oferecido pela escola. Disse que eram muitas assinaturas porque era para os dois irem. Ele protestou dizendo que não iria pagar passeio nenhum, e quando eu lhe disse que ia usar as minhas economias para custear, assinou tudo rapidamente e sem ler. Se bem que não sei se ele conseguiria ler alguma coisa no estado em que ele estava, debochou Isabel. E então, depois que ele assinou os documentos, eu os levei para o Dr. Roberto, que deu seguimento à segunda parte do plano, a venda das casas e do carro. Não demorou muito para que as casas fossem vendidas. O carro foi mais demorado, mas consegui vendê-lo também. Aí veio a burocracia para acertar as documentações. Levou meses. E me pegou completamente desprevenida quando Carlos nos expulsou de casa.
Os documentos ainda estavam tramitando e eu não podia fazer nada a não ser esperar. Encontrar a senhora naquela noite foi coisa de Deus mesmo. Eu não sei onde estaríamos agora se não fosse a ajuda da senhora. Isabel agradeceu novamente e Dona Margarida aceitou com um sorriso. O restante a senhora já sabe. Procurei emprego, guardei um pouco de dinheiro e acho que daqui a um mês já poderei me mudar para uma casa alugada até eu comprar outros imóveis e investir o dinheiro que consegui nas casas que vendi. Mas você sabe, minha filha, que mesmo que você prove o adultério do seu ex-marido, o juiz pode decidir que você devolva a metade de tudo que é dele por direito. Não sabe? Quis saber, Dona Margarida. Sei sim, Dona Margarida. Mas até que o processo termine já terei investido esse dinheiro e conseguido um bom lucro em cima da minha metade. O processo de divórcio já está acontecendo e isso me dá a vantagem do meu ex-marido não ter direito ao lucro que irei ter nos investimentos que irei fazer. Espero que o juiz entenda que estou fazendo tudo isso para o bem-estar dos meus filhos. Tenho fé de que tudo irá acabar bem, Isabel disse esperançosa. Irá acabar sim, minha filha, você vai ver, torceu Dona Margarida. Eu só gostaria de saber quem foi que mandou bater no meu ex-marido e fez a amante dele quase sofrer um acidente de carro. Será que foi ao acaso que aquilo aconteceu? Ou alguém realmente fez tudo aquilo? Isabel pensou a respeito. Quem sabe, minha filha, quem sabe, ponderou Dona Margarida. Neste momento a campainha tocou e a senhora saiu em disparada para abrir o portão. Pode deixar, é para mim, disse a senhorinha. Isabel desconfiou um pouco da reação de Dona Margarida e deu uma espiada para ver quem era. Era um homem alto, forte e mal encarado, que estava sorrindo para a pequena senhora. Isabel não conseguiu ouvir direito o que estavam dizendo em voz baixa, mas ouviu claramente duas coisas: o nome de Carlos e a frase: família é sagrada. O homem disse enquanto pedia a bênção da senhorinha: Meu Deus, foi Dona Margarida que mandou bater em Carlos. Isabel deduziu enquanto a sua cabeça girava. Achou que ia desmaiar. Como aquela senhora tão frágil conhecia um homem mal encarado como aquele? Continuou pensando ela. Também viu claramente quando, disfarçadamente, Dona Margarida entregou um envelope àquele homem truculento. Quando eles se despediram, Isabel correu e sentou-se novamente na cadeira em que estava na cozinha, e fingiu normalidade quando Dona Margarida voltou para dentro de casa. Tomaram um café e conversaram mais um pouco. Mas Isabel não se aguentou e contou o que viu enquanto espionava Dona Margarida, que soltou um sorriso encabulado por ter sido pega na mentira. Mas a senhora me disse que vingança não levava a nada. Foi a senhora que me desestimulou a me vingar. Isabel disse sem entender nada. A senhora então disse: Quando você falou em vingança da primeira vez, achei que fosse essas vinganças que vemos por aí, que mulher quebra o carro do ex, fica xingando na porta a amante, ou que ia pichar o muro da casa dele revelando a traição. Essas coisas, quando você me contou o que estava planejando como vingança, que era pegar de volta tudo o que era seu por direito, vi que você era mais inteligente do que imaginei, e te peço desculpas por isso. Te subestimei. Achei que queria uma vingança boba como estas que eu falei. Você começou a correr atrás das coisas que você queria tão dignamente, que fiquei tocada com tudo o que vi. Mas ainda fiquei tocada com o modo como cuida das crianças e o respeito que tem por mim e por minha casa. Jamais se comportou como uma folgada, se aproveitando de mim e me ajudou com todos os afazeres domésticos, sem que eu te pedisse nada, além do dinheiro que insiste que eu receba, foi dizendo Dona Margarida. Então pedi a este homem que veio aqui para me ajudar a dar uma surra no seu ex-marido, tomando o cuidado de não deixar rastro, e ele fez direitinho. A senhora soltou uma gargalhada. Mas eles podiam ter matado ele, Dona Margarida, se assustou Isabel. Reconheço que eles passaram do ponto, e em nenhum momento pedi para eles machucarem muito seu ex-marido ou a amante dele. Mas eles ficaram tão indignados com o que ele fez a você e aos seus filhos, que admito que entendo por que eles passaram do ponto. Mas quem não passaria? O seu marido foi um canalha, concorda? Sim, concordo, Dona Margarida, Isabel admitiu. Mas como é que a senhora conhece este homem? Ele não é perigoso? Quis saber ela. Eu o conheço desde que ele era um menino. Assim, do tamanho do seu mais velho.
Ele e os amigos dele protegem o nosso bairro e mantêm as coisas funcionando bem por aqui. Eles não fazem mal a ninguém, a não ser que essa pessoa mereça, você me entende? Pedi a ele que me ajudasse com 3 coisas. A primeira você já sabe. A segunda foi mexendo nos freios do carro de propósito. Queria que ela se acidentasse. E foi isso que aconteceu. Carro este que seu ex-marido e aquela sirigaita ficavam desfilando para cima e para baixo. E terceiro foi pegando todos os seus móveis e objetos pessoais que estavam em sua antiga casa. Aliás, tudo está guardado em um depósito, e eu devolverei a você assim que vocês se mudarem para a casa de vocês. Dona Margarida terminou de falar. Isabel estava com os olhos arregalados. Ela mal podia acreditar em tudo o que ouvira. Eu sou uma mulher tranquila, bondosa, mas não suporto injustiça, minha filha. Isso eu não posso tolerar. E o seu marido foi muito canalha com vocês. Ele mereceu tudo aquilo que aconteceu com ele e com a amante dele. Deram sorte de estarem vivos. Então, era a senhora que estava por trás de tudo isso, Dona Margarida? Isabel disse, sorrindo. E Dona Margarida admitiu. Sim, minha filha, fui eu. Mas quem vai suspeitar de uma senhora frágil e bondosa como eu, não é mesmo? Dona Margarida disse, piscando para Isabel, que sorriu de volta. O tempo passou e o ex-marido de Isabel, sem alternativa, teve de sair da casa prometendo processá-la por isso. Ela nem ligou. Estava vingada e era tudo o que importava. Ele e a amante, sem dinheiro e sem recursos, tiveram de ir morar com a mãe dele, o que foi um inferno. Isabel, por sua vez, só prosperava. O dinheiro que havia investido começou a render, e agora ela tinha a liberdade de planejar a sua vida e a dos seus filhos da maneira que quisesse. Ela aprendeu a dirigir e conseguiu um carro que a permitia levar as crianças para a escola, algo que a fazia sentir-se realizada, além de ter voltado a estudar com o sonho de futuramente cursar uma faculdade. Já as coisas para Carlos iam de mal a pior. Com o passar do tempo, a sua amante mostrou-se insatisfeita. Ela esperava viver uma vida mais confortável ao lado dele, mas a realidade se mostrava bem diferente. Carlos agora estava quebrado, sem casa e sem recursos, o que a fez deixá-lo meses depois. Parece que Carlos só era atraente aos olhos de sua amante enquanto tinha alguns bens materiais, tornando-se sem graça e descartável quando ficou sem nada, brigando sem muito sucesso ou retorno para conseguir uma parte do dinheiro que estava com Isabel. Um dia, a sogra de Isabel teve a audácia de pedir para que ela voltasse para Carlos, lembrando os tempos em que eles eram felizes. Isabel não pôde conter a risada. Você apoiou seu filho quando ele me colocou para fora. Agora é a vez dele arcar com as consequências, respondeu, com um brilho de triunfo nos olhos, sentindo-se vingada de sua ex-sogra também. Dona Margarida, por sua vez, parecia um anjo enviado do céu para proteger e cuidar de Isabel e seus filhos, que ela já tratava como seus netos também. Quando chegou o dia de se despedirem porque Isabel e as crianças iam se mudar, foi uma choradeira só. Isabel não se cansava de agradecê-la. Em meio às lágrimas da despedida, Dona Margarida entregou um envelope para Isabel, pedindo para que ela só abrisse na nova casa, que ela iria visitar no próximo domingo para comemorar junto de sua nova filha e de seus novos netos a conquista deles. O que é isso, Dona Margarida? Não posso aceitar, disse Isabel. Por favor, minha filha, aceite. É para ajudá-la na sua nova casa, na sua nova vida. Amanhã também chegarão as coisas que estão guardadas no depósito. Irão poucas coisas, só os objetos pessoais seus e os das crianças para não chamar a atenção do seu ex-marido, e ele usar isso contra você. Mas no momento certo, você terá todos os seus pertences de volta. A senhora prometeu, despedindo-se dela e das crianças com abraços e beijos. À noite, já na nova casa, Isabel abriu o envelope e viu que todo o dinheiro que havia contribuído todos aqueles meses que esteve na casa de Dona Margarida estava dentro do envelope com um bilhete dizendo: Para te ajudar neste recomeço, minha filha, você merece, e não se preocupe que não me fará falta. Um beijo enorme do seu anjo da guarda, Margarida. Isabel desabou a chorar de felicidade. Agora, com uma nova vida à sua frente,
Isabel olhava para o futuro com esperança. O desespero que a envolveu no passado deu lugar a uma força renovada. Ela estava pronta para alcançar todos os seus sonhos e construir uma nova narrativa, onde ela e seus filhos seriam os protagonistas.